Imagina assistir Bob Esponja sem o Lula Molusco, parece estranho, né? Agora pensa por alguns segundos, Bob Esponja e Patrick passando o dia inteiro juntos sem ninguém para reclamar, sem ninguém para trazer um pouco de realidade para aquela loucura. Provavelmente o desenho seria muito mais cansativo e é justamente por isso que o Lula Molusco é um dos personagens mais importantes de toda a série do Bob Esponja. Apesar de ser lembrado como rabugento, pessimista e mal-humorado, ele é o equilíbrio perfeito para o caos criado por Bob Esponja e Patrick. Hoje vamos falar sobre como o Lula Molusco ajuda a fazer Bob Esponja funcionar e porque talvez ele seja o personagem mais subestimado da Fenda do Biquíni. Toda história precisa de um contraste. Se todos os personagens pensarem igual, agirem igual e tiverem a mesma personalidade, a história fica repetitiva. Bob Esponja é extremamente otimista, Patrick é extremamente ingênuo e os dois enxergam o mundo de uma forma infantil e divertida. Mas aí entra Lula Molusco, ele é praticamente o oposto dos dois. Enquanto Bob Esponja acorda feliz para trabalhar, Lula Molusco acorda querendo que o expediente acabe. Enquanto Patrick vê diversão em tudo, Lula Molusco vê problemas. Enquanto Bob Esponja sonha em fazer hambúrgueres para sempre, Lula Molusco sonha com a vida melhor. E é justamente esse choque de personalidades que cria boa parte do humor da série. Muitas das cenas mais engraçadas acontecem porque Bob Esponja está sendo excessivamente animado e Lula Molusco simplesmente não consegue lidar com isso. E se os dois fossem iguais, várias piadas deixariam de existir. Quando crianças, muita gente se identifica com Bob Esponja, mas quando cresce, começa a entender o Lula Molusco porque ele representa situações muito comuns da vida adulta. Ele trabalha em um emprego que não gosta, tem um chefe extremamente ganancioso, precisa conviver com colegas que o irritam e sente que seus talentos não são reconhecidos. Da certa forma, Lula Molusco é o personagem mais humano da série. Ele tem sonhos, ele quer ser um grande músico, quer ser admirado, quer ser respeitado, mas quase sempre acaba fracassando, e isso faz com que muitas pessoas se identifiquem com ele. Afinal, quem nunca sentiu que estava dando o melhor de si e mesmo assim não recebia reconhecimento? Quem nunca teve um sonho que parecia distante? Por trás do mau humor existe um personagem frustrado que queria ter uma vida diferente. Uma das características mais marcantes do Lula Molusco é a sua paixão pela clarineta. O problema é que ele não toca muito bem, mesmo assim ele continua tentando, e isso leva um lado interessante do personagem. Ele poderia desistir, poderia aceitar que nunca será um grande músico, mas continua praticando, continua sonhando, continua acreditando. Isso mostra uma determinação que muitas vezes passa despercebida pelos fãs. Enquanto Bob Esponja encontra felicidade no presente, Lula Molusco está sempre tentando alcançar algo maior. Talvez seja justamente essa busca constante que o torne tão interessante. Muitas pessoas enxergam Lula Molusco apenas como um personagem egoísta, mas isso não é totalmente verdade. Ao longo da série existem vários momentos em que ele demonstra preocupação com Bob Esponja, existem episódios em que ele ajuda o Bob Esponja, outros em que ele sente culpa depois de tratá-lo mal, e até momentos em que admite, mesmo que indiretamente, gostar da companhia dele. Claro, ele nunca vai admitir isso facilmente, mas a série deixa claro diversas vezes que o Lula Molusco não odeia o Bob Esponja. Na verdade, ele apenas deseja um pouco de paz, e considerando tudo o que ele passa diariamente, até dá pra entender. Imagine ter o Bob Esponja como vizinho e o Patrick como vizinho do outro lado, 24 horas por dia. Provavelmente qualquer pessoa ficaria um pouco mal-humorada. Agora vamos voltar para a pergunta inicial. Como seria Bob Esponja sem Lula Molusco? A resposta é simples. A série perderia o seu equilíbrio. Bob Esponja e Patrick funcionam porque existe alguém reagindo às loucuras dele. Lula Molusco é a voz da razão. É o personagem que representa o público dentro da história. Quando ele olha para alguma situação absurda e pensa, isso não faz sentido nenhum, muitas vezes o espectador está pensando exatamente a mesma coisa. Ele serve como uma âncora para a narrativa. Um personagem que mantém os pés no chão enquanto todo o resto mergulha na completa insanidade da Fenda do Biquíni. Talvez Lula Molusco nunca seja o personagem mais popular de Bob Esponja. Esse posto provavelmente sempre será do próprio Bob Esponja, que é um personagem muito legal. Bob Esponja é um personagem alegre, um personagem otimista, e isso é bom. Você ser desse jeito é bem legal. Mas tem hora que o Bob Esponja e o Patrick acabam cedendo essa parte de diversão, né? Porque nem tudo é diversão. Tem momentos que a gente tem que focar, tem que não prejudicar a paz dos outros, né? Tem que ficar mais tranquilo. E Bob Esponja e Patrick tá toda hora irritando o Lula Molusco. Mas quando analisamos a estrutura da série, fica difícil imaginar o desenho funcionando sem ele, né? Sem o Lula Molusco. Ele traz equilíbrio, traz contraste, traz realismo e ajuda a transformar situações simples em algumas das cenas mais engraçadas da animação. Por trás do mau humor existe um personagem complexo, cheio de sonhos, frustrações e momentos surpreendentes humanos, né? Ele acaba parecendo mais humano do que apenas um ser de desenho
desenho animado. E talvez seja justamente por isso que, conforme envelhecemos, começamos a entender cada vez mais o Lula Molusco, que em algum momento da vida, todos nós acabamos nos parecendo um pouco com ele.